Lucas capítulo 15. Eu quero ler a partir do verso 11, e é uma história que vocês conhecem, que é a parábola do filho pródigo. E quando eu comecei a orar, buscando do Senhor o que ministrar para vocês hoje, eu gostaria de falar sobre Deus Pai. Eu acho que tem tudo a ver com o dia de hoje, com o Dia dos Pais. E eu passei um dia maravilhoso com os meus filhos. Vi meu pai só agora à noite, mas passei o dia com os meus filhos e foi um dia muito especial para mim. E eu gostaria hoje de nós meditarmos um pouquinho sobre Deus Pai, a realidade de Deus Pai e a dinâmica que nós temos com o nosso Deus, que é nosso Pai. E essa parábola do filho pródigo, quem já me escutou falando em paternidade, já me ouviu dizer que eu não gosto do título dessa parábola, porque toda vez que nós ouvimos sobre a parábola do filho pródigo, nós sempre pensamos no filho pródigo. Sempre na nossa mente vem a ideia do filho pródigo. Mas a parábola inicia assim, no verso 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. Então a parábola, essa história que ela remete a partir desse verso 11, é a dinâmica de um pai que tem 2 filhos. Tudo o que acontece a partir desse verso 11, na verdade é o relacionamento de um pai que representa Deus e o seu relacionamento com os seus 2 filhos, o filho pródigo e o filho mais velho. A parábola segue, eu não vou ler ela toda porque acredito que a maioria de vocês estejam familiarizados com ela, mas a parábola ela diz assim, a partir do verso 12: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens, a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Este é um detalhe que não é detalhe, ele é muito importante nessa história. O pai reparte o bem entre os 2. E aí você conhece a história. O filho mais moço pega o que tem, a sua herança, e ele sai. E ele vai gastar com prostitutas, com meretrizes, ele vai gastar com festa, ele vai gastar com tudo. E quando ele está no fim do poço, quando ele chega a ter gasto com tudo, botado fora toda a herança que Deus deu, ele se dá conta, digo, cara, errei, tô mal. Ele estava comendo o resto de comida de porco, e ele diz: pequei contra os céus, pequei contra o meu pai. E ele diz: eu preciso resolver essa questão. E a palavra do Senhor diz assim: caindo ele em si, disse: pequei contra os céus, pequei contra ti. Ó pai, já não sou digno de ser chamado filho do meu pai, faz-me como um dos teus trabalhadores. E ele diz no seu coração: eu vou fazer isso. E ele se levanta e caminha em direção ao pai. E quando ele caminha em direção ao pai, a palavra do Senhor diz que o pai o avista de longe e corre em direção ao filho pródigo, o abraça e o beija e pergunta: cadê a minha herança? Na verdade não, ele o abraça e o beija, e o filho diz isso: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E o pai olha para os servos e diz: tragam uma roupa, que nós vamos tirar esse cheiro de porco, essa coisa que ficou grudada na vida dele, nós vamos tirar, nós vamos colocar nele um anel. E esse anel era o cartão de crédito na época, era aquilo que identificava que você pertencia àquela família. Era no anel que era carimbado os selos, era no anel que identificava quem era quem. E aí então, quando ele coloca o anel, ele está dizendo: você não é um servo, você é meu filho. E ele coloca sandálias nos pés e diz: vamos fazer uma festa, porque o meu filho, ele estava perdido e ele foi achado, ele estava morto e reviveu. E aí vem o verso 25, o filho mais velho. A Bíblia diz assim: o filho mais velho estava no campo, e quando voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus criados, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, estava com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos sem nunca transgredir um só dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com os meus amigos. É verdade isso ou não? O pai dividiu o bem entre os 2. Na percepção dele, ele disse: pai, tu nunca me deu um cabrito sequer.
O verso 30: vendo, porém, esse teu filho, isso é bem coisa de irmão, né? Não diz assim, veio meu irmão, veio esse teu filho aí, que desperdiçou os seus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um bezerro cevado. E respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrar-nos e folgar-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Pois bem, essa é a história da parábola do filho pródigo, a dinâmica de um pai com dois filhos. O primeiro filho, o filho pródigo, é aquele que gasta, que vai para o pecado, que gasta a herança com aquilo que o Senhor o deu, que o pai o deu. Note que isso é interessante, essa dinâmica. Eu trabalho com a igreja e com jovens já há bastante tempo, e eu tenho notado de que, principalmente na escola, quando nós recebemos alunos na escola, de que pessoas que vêm de lares estruturados, eles têm um desempenho diferente daqueles que vêm com lares talvez não tão estáveis. Ou seja, a realidade dos pais reflete diretamente nos filhos. Aquilo que os pais vivem reflete diretamente nos filhos. Então, sim, os filhos, de uma certa forma, eles são resultado da realidade dos pais. Por outro lado, nós vemos nessa parábola, por exemplo, os dois filhos sendo filhos de um pai perfeito, e ainda assim não conseguiam resolver, não conseguiam corresponder a essa perfeição. Eu digo isso porque talvez você, pai e mãe, e acho que é um bom momento, quando nós vemos alguma coisa nos nossos filhos, nós olharmos para dentro da gente e ver aonde foi, normalmente é a pergunta que a gente faz, aonde foi que a gente errou, quando alguma coisa acontece de diferente. Mas eu queria, de uma certa forma, tirar um peso das suas costas e dizer que nem tudo é assim, não necessariamente seja o tempo inteiro, porque nós vemos nessa história de que os filhos eram filhos de um pai perfeito e ainda assim não conseguiram corresponder, porque na verdade nós somos donos das nossas próprias atitudes. Mesmo que nós não tivemos uma boa história, ou mesmo que nós não tivemos no nosso passado algo que nos projetaste, no nosso futuro depende só das nossas escolhas. Mesmo que nós não tivemos um pai, nós podemos ser um grande pai, né? Esses dias ainda no Facebook o pessoal fala disso, né? Não importa se você não teve o pai, o importante é quem é o pai dos seus filhos, né? A realidade daquilo que nós vamos fazer em relação a eles. Mas esse menino, e é o meu papo com vocês hoje, desses dois, ele vai e gasta tudo com prostitutas, com meretrizes. Isso nós vemos hoje muito forte na igreja, uma igreja que acaba se envolvendo no pecado. Nós vemos isso, claro, dentro de uma realidade da igreja, vamos falar da igreja brasileira, que é a nossa realidade. Uma igreja que vai para o pecado, e uma outra igreja que vai para uma vida de religiosidade, que é do filho mais velho. Eles ou afundam no pecado, ou vão para dentro de uma vida de religiosidade. Essa igreja que vai para o pecado, e cada vez mais nós vemos uma igreja descomprometida com a realidade do evangelho, não tendo compromisso com a palavra, uma igreja que vive um evangelho muito barato, um evangelho prostituído, um evangelho contaminado. E essa igreja, ela vive, alguns talvez muito tranquilos vivendo isso, como se a igreja fosse um clube social. Outros, quando vão e caem nessa realidade, eles olham para trás e veem aquilo que eles viveram um dia na igreja, os dons que eles receberam, as promessas que Deus deu, aquilo que eles tinham quando um dia estavam vivendo a realidade do evangelho, e de repente, por causa do pecado, eles caíram lá atrás. E muitos desses têm vergonha de voltar, e muitos desses têm dificuldade para voltar, porque não se acham dignos de voltar, não se acham dignos de ter acesso novamente à casa do pai. Tanto que o menino diz: eu não quero mais ser filho, eu quero só ser um servo, porque sendo um servo ainda é melhor do que eu vivo aqui. Vivendo como servo na casa do meu pai é melhor. Eu tenho notado muitas pessoas, e quando a gente conversa aí fora com pessoas que acabaram saindo fora da igreja, é porque elas se sentiram tão constrangidas, e ao invés de correrem para Deus, elas correm de Deus. E essa talvez seja uma das coisas mais tristes, quando pessoas que, por mais que foram abençoadas por Deus, por mais que viveram uma realidade com Deus, quando elas erram, quando elas pecam, quando elas vivem uma realidade de dificuldade na sua vida, de um erro, que aquilo é projetado para dentro delas, o que elas normalmente fazem é correr de Deus, ao invés de correr para aquele que pode resolver a sua história. O menino corre para Deus, corre para o pai,
E ele diz: Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E o pai diz: não, meu filho, tu é meu filho. Tu estava perdido, tu estava morto, mas tu foi achado e reviveu. Hoje nós vivemos uma realidade, me permita abrir um parênteses, nós vivemos uma realidade hoje dentro da igreja, e muitos dizem esse negócio da graça barata ou da hipergraça, que se tem falado de que Deus, o amor de Deus, ele transcende todas as coisas, e o amor de Deus, ele supera todas as coisas, e não importa a vida que você vive, o fato de Deus te amar, no final tudo vai dar certo. De fato, Deus nos ama incondicionalmente. Não existe condição para o amor de Deus. Deus nos ama incondicionalmente. Ganharmos algumas coisas, para nós chegarmos a alguns lugares, nós precisamos corresponder com a sua palavra. Quando eu digo que o amor de Deus, ele é incondicional, esse é um conceito que nós entendemos aqui, mas nós não entendemos aqui. Por que eu digo isso? Porque nós crentes, nós usamos umas palavras que a gente não entende direito. Uma delas é eternidade. A gente fala eternidade como se nós entendêssemos eternidade assim, né? Eternidade. O que é eternidade? Mas a eternidade é aquilo que é para sempre, que não acaba nunca. Não é não? A gente vai morar na eternidade. A gente nasceu para ser eterno. Nós vamos viver na eternidade. Só que assim, ninguém de nós viveu a eternidade. Você consegue me entender de que nós, com uma mente finita, estamos tentando entender algo que é infinito? Não vai caber, não vai entrar. Então esse negócio que nós dizemos assim, de que eternidade dura para sempre, é uma aproximação daquilo que nós imaginamos ser eternidade, mas não é a realidade. Mas nós falamos de eternidade como se nós fôssemos donos dessa palavra, não é? A crentaiada curte esse negócio. Outra coisa que a gente fala, que a gente não entende, é amor incondicional. A gente fala que Deus nos ama incondicionalmente, mas sabe por que a gente entende aqui e não entende aqui? Porque nenhum de nós foi amado incondicionalmente. Todos nós, a experiência que nós temos de amor é um amor condicional. Ele é condicionado à resposta que você dá, ao estímulo que você recebe. Então, se você não corresponde à expectativa de alguém, seja seu pai ou a sua mãe, você sofre o pênalti, você tem dificuldade, você é castigado. E nós precisamos sim ser disciplinados. Eu não estou falando de não sermos disciplinados, eu estou falando como nós fizemos isso. Nós podemos disciplinar e disciplinarmos com amor. O Robson falava antes, o Senhor nos disciplina e nos disciplina com amor. Hebreus diz isso. Qual é o pai que ama o filho que não disciplina o filho? O Senhor nos disciplina. E lá os nossos pais nos disciplinavam por um tempo. Mas Deus, ele nos disciplina com um projeto, um propósito, de que nós nos tornemos participantes da sua santidade. É o texto de Hebreus. Esse menino, esse filho pródigo, ele estava perdido, e o pai diz: cara, eu te amo incondicionalmente, o meu amor sobre você é incondicional, mas eu preciso dizer que você estando longe de mim, você está perdido e está morto. Você viver no pecado, você está preso no pecado, você está perdido e está morto. Eu te amo, e o meu amor é incondicional. O momento que você se virar para mim, eu vou correr em tua direção, eu vou te abraçar e vou te beijar. Mas pai, eu botei fora tudo aquilo que tu me deste, tu me deu um ministério e eu botei fora, tu me deu uma oportunidade e eu esculhambei com tudo. Um dia, Senhor, tu deu para mim uma palavra profética, eu ouvi a tua voz dizendo: vai, tu pode, filho, eu quero te usar nisso, nisso e nisso, e já passaram-se 10 anos e eu joguei tudo isso fora. O pai nos abraça, nos beija, coloca anel, coloca roupa e diz: vamos fazer uma festa, porque o meu filho agora, ele se deu conta do lugar dele. O lugar dele é na casa do pai, o lugar dele é estar perto de mim. Ele vai conseguir fazer o que faz, aquilo que eu projetei para ele fazer, estando comigo, caminhando comigo, andando perto de mim. É esse o pai. O outro filho, quando chega em casa, ele ouve barulho de festa e pergunta: o que está acontecendo aqui? E os servos dizem: o teu irmão, aquele perdido, voltou, e teu pai está fazendo uma festa. E ele vai emburrado e senta num canto, emburrado, sei lá, debaixo de uma árvore. E o pai vai até o encontro dele também, de novo, o pai vai ao encontro dele e pergunta: o que foi, meu filho? E ele diz: pai, eu estou aqui
sem nunca transgredir um só dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com os meus amigos. Não é verdade. O pai dividiu a herança entre os dois. E por que ele diz isso? Porque ele não conseguia viver paternidade. Ele era um filho que morava dentro da casa do pai, mas ele vivia como se não fosse filho. Ele não tinha a experiência de filho. Na verdade, ele estava competindo por amor. Ele estava competindo pela atenção do pai. Quando o filho mais velho, o filho mais moço foi embora e foi com prostituta, ele diz: agora eu vou mostrar para o pai que eu fiquei em casa e eu sou bom, e eu sou o melhor, e eu vou mostrar para ele que eu posso. E o pai vai olhar para mim e vai dizer: olha, esse é o filho que eu sempre quis. Olha só, esse aqui está aqui, o outro está lá gastando com bobagem, mas ele está aqui, está servo, está trabalhando comigo. E ele trabalhava, na verdade, o que ele estava fazendo, como eu disse, era competindo por amor. Ele estava tentando chamar a atenção do pai, dizendo: pai, olha aqui, eu estou aqui. Como que ele estava tentando ser amado pelo pai. E a percepção dele de amor do pai era aquilo que ele fizesse, aquilo que, na performance dele, no desempenho dele, aquilo que ele conseguisse construir, de impressionar ao pai, o pai então o amaria. Esse cara não entendeu também o amor incondicional de Deus. Ele não conseguiu compreender que Deus o ama incondicionalmente. Se ele pode ter um ministério pregando para 100 mil pessoas, ou ele está num momento de transição no seu ministério e ele diz: cara, eu preciso de um tempo para me encaixar. É a mesma coisa. O amor de Deus não muda sobre você. Eu costumo dizer que Deus ama o principal pregador que está nesse momento ganhando milhares de almas para Jesus, da mesma forma que ele ama a prostituta que está fazendo agora um programa lá na rua. A diferença é que ela está perdida, a diferença é que ela está morta espiritualmente. Mas se nesse exato momento, lá onde ela está, ela levantar a mão e dizer: pai, eu preciso de ti, o amor de Deus vai vir sobre ela e vai mudar a sua história. Porque Deus nos ama incondicionalmente. Esse menino, ele estava competindo por amor. Nós aqui chamamos isso de orfandade. Ele era filho, mas vivia como se não fosse. Ele vivia como órfão. Sabe qual é a diferença do órfão e do filho? É que o filho tem de quem receber herança. O órfão, ele tem que lutar pelo seu espaço. Ele tem que lutar pelo seu lugar ministerial. Ele tem que lutar pelo seu lugar na casa. Ele tem que dizer: olha, cara, eu estou aqui, eu existo, olha para mim. Ele precisa disso, de ter desempenho, de ter performance, porque afinal ele não tem de quem receber herança. E o menino vivia essa realidade dentro da casa com um pai perfeito e vivia como um órfão espiritual, porque ele estava competindo com o seu irmão. Cara, nós vemos isso só entre nós aqui e o pessoal da internet. Só nós aqui. Assim na igreja. Assim. É eu competindo com meu irmão. Por que ele? Por que ele, não eu? Qual que é a ideia de escolher ele para ser líder tal? Por que aquele está agora, aquele está tocando, aquela banda está tocando e não a minha? Por que eu não peguei a escala tal de não sei o quê? E começamos a competir por amor. Porque a minha concepção de aprovação de Deus e de amor de Deus, ele passa muito por aquilo que eu faço para ele, não aquilo que ele fez por mim. Eu vou dizer de novo: a nossa relação com Deus passa muito por aquilo que eu faço para ele e não aquilo que ele fez por mim. Eu me identifico muito com o menino do filho mais velho. Eu passei uma vida inteira, e não vou contar a minha história. Quando a gente fizer o seminário de paternidade, eu conto a minha história para você. Mas eu passei uma vida inteira competindo por amor. Eu passei uma vida inteira com um desempenho muito forte. E quando eu me converti, eu joguei isso para Deus. Muito da minha relação com Deus passava por mim, daquilo que eu fazia para Deus. Então, quando eu orava e fazia as coisas bem, eu me sentia bem com Deus. Quando eu parava de orar ou tinha algum problema, eu me sentia muito mal. Por quê? Porque a minha relação com Deus não passava por aquilo que Ele fez por mim, mas por aquilo que eu fiz por Ele. Então, logo que eu me converti, eu entendia: cara, eu preciso estar entre os melhores, eu preciso crescer, então eu preciso ser líder, eu preciso estar em algum lugar, então eu preciso ser líder de jovens. E comecei a ser líder de jovens, e fui escolhido: vou ser líder de jovens, top. E eu lembro de uma experiência, que um dia, líder de jovens, se converteu um menino. Naquela época não era muito comum profecia, hoje é mais comum o pessoal profetizar, dizer isso que digo e tal, mas naquela época não era, cara. E assim, não é tão também lá atrás, assim, né? Mas eu era líder de jovens, e se converte um menino, e esse menino se converte literalmente filho pródigo, gastando com prostitutas e meretrizes. Ele se converte, vem para a igreja. E quando ele chega na igreja, deu 3 meses, ele começou a profetizar. E quando ele começou a profetizar, deu um burburinho no meio dos jovens. Por quê? Só um pouquinho. Eu estou aqui há tanto tempo, sem nunca transgredir um só dos teus mandamentos.
E nunca me deste uma profecia sequer para mim me alegrar com os meus amigos. E agora vem esse aí que gastou com prostitutas e meretrizes e tu está fazendo uma festa? Não. E sabe o que aconteceu? Os jovens começaram a sufocar ele. Por quê? Porque estávamos todos nós competindo por amor. Não pode, eu estou aqui na igreja há um tempão e nunca dei uma profetizada só. Agora vem um maluco aqui, faz 3 meses e sai. Não pode. E eu tenho vergonha de dizer para você o seguinte, que eu vendo tudo isso eu não fiz nada. E sabe por que eu não fiz nada? Porque aquele cara ameaçava a minha posição. Porque eu também estava competindo por amor. Esse cara podia tomar o meu lugar, porque ele estava crescendo espiritualmente. Eu sempre queria que os jovens crescessem, mas não podia crescer mais que eu. Porque eles podiam tomar o meu lugar. Só entre nós. Se eu lia um livro que mudava a minha vida, eu não emprestava para ninguém. Vai que muda a vida dele. Para você entender o nível de competição que eu vivia. Porque eu estava naquele negócio, eu preciso crescer, eu preciso desenvolver. Afinal Deus vai olhar para mim e vai dizer: ô Anderson, olha isso, cara. Tu é o cara, velho. Tu é o cara. Eu lembro um dia, eu já contei essa história aqui há um tempão atrás. Eu estava num retiro de jovens e eu não falava em línguas, não era batizado com o Espírito Santo. E era aquele retiro sábado de noite é punk, né? Sempre sábado de noite é o que a galera fica na expectativa. Deu sábado de noite e o pastor: nós vamos orar hoje sobre o batismo com o Espírito Santo. Então fala o seguinte: quem não ora em línguas, junta com quem ora. Eu não orava, juntei com um amigo meu que orava, e tinha um maluco lá que eu nunca vi na vida que juntou com a gente também. Então eram nós 3. Eu não orava, o cara não orava, e o meu amigo que orava. E começamos a juntar aqui para orar, grudamos cabeça com cabeça, começamos a orar, e de repente o cara, velho, foi cheio do Espírito Santo. Mas não foi só qualquer cheio do Espírito Santo. Ele saiu em rajada de línguas assim, e ele foi tomado, sabe, meio que possuído pelo Espírito Santo. Sabe qual que é, não? Assim, ele fechou o olho e ele saía caminhando assim no meio das cadeiras sem tocar em nada. Ele realmente foi possuído pelo Espírito Santo. Foi um negócio doido. E todo mundo começou a olhar aquilo e dizer: cara, olha o cara, mano, olha o cara e tal. E eu? Nada. Eu disse: Deus, não. Tu derramou de balde no cara e não respingou uma gotinha. A minha cabeça estava grudada na cabeça do cara, nada. Fiquei mal. E todo mundo disse: olha lá. E eu? Aí o pastor tentou terminar o culto, aqueles cultos que é difícil de terminar, ele tentou terminar e disse: pessoal, é o seguinte, quem não foi batizado com o Espírito Santo, não te preocupa. Tinha uma praça na frente, você pode ser batizado na praça, você pode ser batizado no dormitório, você pode ser batizado no banheiro, você pode ser batizado na cantina. Ele terminou de falar. Eu passei em cada um daqueles lugares. Estou sendo sincero com você, cara, não é mentira, fui na praça, fui no dormitório, fui no banheiro, terminei na cantina, pedi um cachorro quente, comecei a comer o cachorro quente e o som tocando, a galera do culto, o culto não acabava. Ninguém queria acabar o culto, cara. Era uma festa absurda, espiritual. Ninguém queria acabar. Só eu na cantina, comendo cachorro quente. E mal. E pensa num cara brabo. Eu digo: cara, eu aqui, sem nunca transgredir só dos teus mandamentos. Claro, cara, porque eu sempre quis viver uma vida reta. Eu sempre quis viver uma vida correta. E eu acho que é particular de todos nós. Não é o fato de eu viver uma vida reta, é o porquê eu vivo a vida reta. Não era o que eu fazia, era o que me motivava a fazer o que eu fazia. Eu estava realmente tentando impressionar Deus com a minha santidade, com a minha dedicação, com a minha vocação, com a minha devoção, dizendo: Deus, olha para mim, cara, eu sou um cara devoto. Se tem que alguém ser escolhido, tem que ser eu. E é muito engraçado isso, cara, porque isso acontece na igreja. É assim, quando tem um profeta, a gente que está aqui é legal de ver, porque aí o profeta está assim, diz assim, sei lá, Cris, né, tô brincando, não precisa ficar lá em pé, mas Cris, fica de pé. Aí a Cris fica de pé. Aí o cara diz: eis que te digo, pá. Depois que acontece o primeiro, é muito engraçado olhar para a igreja, porque tu olha, o cara fica passando assim, e os caras ficam quase girafa, sabe quando o pescoço vai levantando assim? Sabe? Os caras vão levantando assim, tipo: Deus, escolhe eu, né? Assim, e eu, Deus, escolhe eu.
E já vieram vários conversar comigo assim, dizendo: Deus, pastor, eu estou mal, porque Deus, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas comigo Ele faz. Porque acontece o seguinte: eu vou para a igreja, tenho uma enfermidade, Deus cura a pessoa da frente, Deus cura a pessoa de trás e não me cura. Eu digo: irmão, presta atenção, segura a onda. Pior é se Deus estivesse curando do outro lado da rua. Ele já está bem pertinho, já curou na frente, já curou atrás. Se você ficar segurando a onda, vai chegar a vez, não é? Já está quase, mas não, a gente fica bravo. Por quê? Não fui eu. Não fui eu. Não aconteceu comigo. Sabe quando a gente descobre orfandade dentro do coração da gente? É quando o sucesso dos outros nos incomoda. E eu preciso lhe dizer, de novo, só entre nós, que todos nós temos um pouquinho de órfão dentro da gente. Que tem um momento que esse órfão tenta vir para fora, assim, tipo o Alien. A galera da mais antiga vai lembrar. Tipo o Alien, né? Porque nós vivemos numa sociedade órfã. Nós vivemos numa sociedade que cultiva a competição. E se nós não formos melhor, nós ficamos para trás. E não tem como nós entrarmos por aquela porta e mudar uma chavezinha e dizer: Deus, agora eu estou aqui. Nós acabamos transferindo esse relacionamento com Deus. E aí que nós vemos essa igreja que está ferida, machucada, que não entende a realidade de relacionamento. Ou ela está presa no pecado, ou ela está presa numa vida de religiosidade, cumprindo as regras sem nunca transgredir um só dos seus mandamentos, pensando que com isso nós vamos poder atrair a atenção do Pai. O que atrai a atenção do Pai não é o que nós fazemos, mas é quem somos. Não que nós não precisamos fazer, mas aquilo que nós venhamos a fazer, que o façamos a partir de um relacionamento. O grande desafio nosso como igreja é isso, é viver isso. Nós vemos hoje uma igreja religiosa, nós vemos uma igreja que entende o relacionamento com Deus a partir das coisas que faz. E de novo eu digo, não que nós não venhamos a fazer coisas, não que nós não precisamos viver santidade, eu não estou dizendo isso, mas que a vida que nós venhamos a viver, as coisas que nós venhamos a fazer, seja fruto de um encontro, seja fruto de um relacionamento, aonde nós podemos dizer: Pai, eu estou aqui. Eu gosto mais do texto de João 1,12, que diz assim: e deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A palavra aqui poder não é a mesma do dunamis, né, de poder que vem do alto. Na verdade, as novas traduções hoje da Bíblia, ela vem algo mais ou menos assim, que deu-nos a capacidade de nos tornarmos filhos de Deus. Deus deu-nos condições de sermos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O que João está querendo dizer é o seguinte: que todos nós aqui temos condições de sermos filhos de Deus. Teologicamente nós dizemos assim: antes de nós recebermos a Jesus, nós éramos criaturas de Deus, né? A gente usa isso. Quando nós aceitamos a Jesus, passamos a ser filhos de Deus. Teologicamente está certo. A questão de relacionamento não. E por que eu digo isso? Porque João já descreve: nós temos condições, nós temos todas as ferramentas para viver paternidade, mas a escolha de viver paternidade é uma escolha que eu e você fizemos. O filho mais velho morava dentro de casa, era filho, tinha todas as condições de ser filho, mas ele vivia como se não fosse. Ele tentava impressionar o pai com a sua performance, com o seu desempenho. Meu desejo hoje, nessa noite, e encurtei um pouquinho, porque a gente, né, com as atividades, outras coisas, eu quero despertar no nosso coração, nesse dia dos pais, de nós nos relacionarmos com Deus Pai do jeito que Ele é, conseguirmos tirar das nossas costas um fardo de desempenho e simplesmente nos relacionarmos com Deus como nosso Pai. Talvez hoje você abraçou seu pai, talvez hoje você foi abraçado pelo seu pai, talvez hoje você gostaria de abraçar o seu pai e não pode, porque ele já se foi. Talvez você, pai, gostaria de abraçar o filho e não pode, porque ele também já se foi. Hoje é um dia onde nós celebramos e comemoramos o Dia dos Pais, mas eu gostaria de encerrar essa minha ministração nos breves minutos
aonde nós possamos nos relacionar com Deus Pai. Que nós possamos nos colocar diante do Senhor e dizer: papai, hoje eu estou aqui, eu sou um filho e eu quero me relacionar contigo. Eu quero poder sentir o teu abraço. Eu não sei qual é a tua história, se talvez a tua história se identifique com o filho pródigo, se talvez a tua história se identifique como a minha por muito tempo, como filho mais velho, e às vezes ainda me pego como filho mais velho. Talvez a tua história é uma história que hoje você está vivendo o ápice da sua vida espiritual. Se talvez hoje você está vivendo o melhor momento seu espiritualmente, me escute. Por melhor que seja o seu momento espiritual, hoje, nessa noite, eu quero que você pegue todo esse desempenho que você tem e você coloque de lado. E você corra para o Pai como filho. Não apresenta a tarefa que você fez do dia, não apresenta as coisas que você correspondeu com Ele. Simplesmente, não estou dizendo que isso seja ruim, continue fazendo o que você está fazendo bem. Você está me entendendo onde eu quero chegar. Mas eu quero que você simplesmente se relacione com o seu Pai. Senta e diga: pai, eu estou aqui porque eu quero um abraço teu. Eu estou aqui porque eu preciso de ti. É também verdade, se você está vivendo o outro extremo, se talvez hoje você está bagunçado, você está distante, você está com a sua vida espiritual esculhambada, talvez você identifique pecado, talvez você não identifique pecado, mas você sabe que você está distante, paca, de uma realidade de vida com um Deus. Eu quero que você pegue tudo isso e você também coloque de lado. E você corra para o Pai. E sente no colo do Pai. E se permita ser abraçado por Ele. Porque o Pai deseja te amar, deseja te abraçar. Eu não estou dizendo que Ele concorda com os nossos erros, com os nossos pecados. Tanto, de novo, eu vou repetir para deixar bem claro. Ele olha para o filho pródigo e diz: ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pecado sim nos distancia de Deus, mas o amor de Deus nos conecta quando nós corremos em direção a Ele. E é isso que nós gostaríamos de fazer nessa noite. Amém? Eu vou pedir que você feche seus olhos aí onde você está. Aleluia. Eu quero que você se coloque diante do Senhor. Aleluia. Eu quero que você nesse momento tire todo o fardo. Seja um fardo de desempenho, seja seu melhor momento ou seu pior momento. Seja você hoje vivendo uma realidade sensacional em Deus, ou talvez hoje você distante e com o coração apertado, não se sentindo digno. E me permita dizer um negócio: o inimigo é campeão em jogar na nossa cara os nossos erros. Ele é campeão em dizer: mas você não fez isso, você não orou o suficiente, você não pregou o suficiente, você não leu a palavra o suficiente, você não evangelizou o suficiente, você fez isso, você fez aquilo. E ele joga na nossa cara. E isso, por incrível que pareça, gera em nós um sentimento de distanciamento de Deus, como se o Pai está distante e Ele não nos ama mais porque a gente errou. E parece que essa realidade de relacionamento com Ele cada vez mais fica longe. Nessa noite eu quero encorajar você a correr para o Pai, correr para os braços do Pai, e simplesmente ser o filho do papai e ser a filha do papai, se sentir amado por Ele, cuidado por Ele. Se permita ser abraçado pelo Pai nessa noite. Nesse dia dos pais, se permita sentar no colo do Pai, olhar nos seus olhos e dizer: papai, eu te amo. E poder ouvir da parte do Pai Ele olhando para você e dizendo: ah, filho, ah, filha, como eu esperei por esse dia, como eu esperei por esse momento. Tu é o meu menino, tu é a minha menina, tu é a menina dos meus olhos. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ah, eu te amo, eu te amo. Sem performance, sem desempenho, simplesmente se relacione com o teu Pai. Papai, eu estou aqui. Papai, eu estou aqui.
a qual o pai já se foi e que hoje não puderam receber um abraço do seu pai, eu oro, Senhor, vem e abraça-os nessa noite, vem e toma-os no colo. Que possam ser, Senhor, abraçados por Ti. Afinal, Senhor, quando nascemos de novo, Senhor, nós nascemos com um Pai espiritual perfeito e podemos, Senhor, viver essa paternidade, viver, Senhor, esse relacionamento perfeito em Ti.